E aí, tudo bem? Tá começando agora o episódio de estreia do podcast Do Meio para o Topo. E você pode estar se perguntando, o que esse podcast vai falar? É o primeiro podcast do Brasil focado em médias empresas e empresas familiares. Se você é líder de uma empresa que busca o crescimento, que está vivendo uma curva de crescimento ou até está enfrentando alguns desafios mais complexos, que aliás é muito comum no mercado como o nosso, esse aqui é o seu lugar. Eu quero que você fique muito focado aqui, porque esse é um ambiente de aprendizado, de troca, esse é um ambiente muito rico para a gente poder aprender junto com você. Quero até te convidar desde já a deixar seu comentário aqui, sua pergunta, e a gente sempre vai estar disposto a responder. Se você acha que está tudo bem, se você acha que o mercado está uma maravilha, se você acha que o teu negócio está indo de vento em popa e você não precisa acrescentar mais nada, desliga, dá o stop aqui e vai fazer outra coisa. Agora, se você acha que existe espaço para aprendizado, para crescimento, para mudar a perspectiva e para a gente ser esticado como gestor, especialmente de uma empresa familiar, continua aqui que eu tenho certeza que vai valer a pena. Se você não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Figueiredo e eu lidero a Verbo, a primeira agência do Brasil focada em médias empresas há 25 anos. E nesses 25 anos, como você pode imaginar, a gente já experimentou de tudo. Empresas muito bem-sucedidas nos seus aspectos familiares, na sucessão familiar, empresas que lamentavelmente não foram tão bem-sucedidas assim na sucessão, empresas que eram familiares, deixaram de ser, voltaram a ser de controle familiar. Os mais diferentes tipos de negócios já passaram pela Vero. E por isso que a gente criou esse ambiente de aprendizado, de conhecimento e de troca, que é esse podcast do Meio para o Topo, para que você possa se inspirar e aprender junto com a gente aqui. E acho que não tem uma maneira melhor de começar do que trazendo alguém que vivencia esse ambiente há tanto tempo quanto a Verbo. E eu tenho o prazer de trazer aqui o Leonardo Teixeira, que é um grande amigo, diretor da PKT, associado à Fundação Dom Cabral. E eu vou ter que ler o currículo do homem porque é extenso, quer ver? Ó. Formado em Engenharia da Computação pela PUC, formação executiva em diversos programas da Fundação Dom Cabral, no Brasil e nos Estados Unidos. Ele estava ano passado lá nos Estados Unidos, fez umas fotos bonitas lá, pela Fundação. Ex-executivos de empresas de tecnologia como IBM e BRQ, e há mais de 12 anos atuando nesse ambiente de empresas familiares. Sabe o que é mais legal? A PKT, como associada da Fundação Dom Cabral, vivencia esse ambiente por dentro mesmo dos negócios. Se você não sabe, a Fundação Dom Cabral foi considerada pelo Financial Times a melhor escola de negócios do Brasil. E, se eu não estou enganado, já me corrija aqui, a quinta ou a sétima melhor do mundo? Agora somos a quarta. A quarta? Na quarta. Não para de subir, parece juros. Que bom, que bom. Gente, olha só. Agora eu vou deixar você falar, Léo. Já gastei todo o tempo aqui apresentando. Por favor, Léo, se apresente aí, conta um pouquinho da tua experiência e já vou pedir para você responder uma pergunta. Qual você considera a tua maior habilidade nesse meio de gestão empresarial e na gestão da própria PKT? E obrigado por ter vindo aqui. Primeiro te agradecer, né, Rodrigo, pelo convite. Uma honra estar aqui no primeiro episódio do seu podcast. A gente tem uma amizade de muitos anos já. Eu sou ruim de tempo, 8 anos, 7 anos? É, por aí, por aí. Por aí já, muito tempo já. Então acompanhei sua jornada toda, você é boa parte da minha jornada também. É verdade. Então aprendemos muitas coisas juntos nessa jornada toda. Então obrigado pelo convite, é uma honra. Bom, te respondendo um pouquinho a sua pergunta, só complementando um pouco o que você comentou, a PKT é uma empresa familiar, né? Então nós somos uma empresa familiar. Meu pai é o fundador, eu sou um dos sócios, minha irmã é outra sócia. Então, na verdade, nós vivemos na pele o que nós também ajudamos os nossos clientes. E falar de habilidade, maior habilidade, acho que é uma pergunta. Eu acho que a gente muda um pouco isso ao longo da nossa jornada. Ao menos comigo foi assim, né? Como você comentou no meu currículo, eu vim de empresa de tecnologias, né? Então, a gente tinha um objetivo muito foco de projetos, de implementação de projetos na área de tecnologia. Então, era uma coisa muito... um foco intenso ali nesse tema, né? E quando eu vim para PKT, eu também vim com esse
esse objetivo no comecinho lá, né? Ajudar a estruturar essa parte de processos, enfim, da PKT. E por um acaso da minha irmã ter ficado grávida e ter precisado ficar ausente da empresa da noite pro dia, eu tive que desenvolver outras habilidades que eu não tinha na época, como a parte relacionamento, parte comercial, que é uma parte que eu enxergo que ela é muito importante pela parte humana que tem nessa questão, né? Então, eu falo que comercial para mim é o fim do trabalho, né? Eu acho que a empresa familiar e as empresas hoje, o que vive hoje de relacionamento, né? Porque não existe um ecossistema, a palavra já fala, né? É um ecossistema, não existe como a gente fazer um trabalho sozinho hoje, né? Então, para a empresa crescer, tanto internamente com seus times, né, quanto para fora, a gente precisa ter relacionamento, conhecer pessoas. Então, acho que a habilidade que eu tenho desenvolvido, melhorado e o que eu tenho mais orgulho, eu vou falar assim, de dizer. Lógico, a parte técnica, tudo que a gente vai falar um pouco depois, ela suporta isso, né? Mas sem ter essa habilidade de poder conectar com as pessoas, estar aqui com você hoje, eu acho que o resto não conecta, né? Não funciona. Então, acho que uma habilidade que eu tenho desenvolvido tem sido essa. E uma delas é estar aqui contigo hoje, a felicidade de estar aqui contigo hoje é derivada a isso também. É verdade. E assim, gente, o Léo é um grande amigo mesmo, e eu brinquei com o Léo, brinquei com o fundo de verdade, falei assim, Léo, para esse primeiro episódio do Meio pro Topo, eu preciso convidar um amigo inteligente. Por que um amigo inteligente? Porque como é o primeiro episódio, a gente vai aprender a fazer junto aqui. Então, não precisa ser um amigo mesmo para falar, ó, Rodrigo, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou bom. E precisa ser inteligente, e o Léo entrega as duas coisas muito bem, porque a ideia é que a gente tenha um episódio muito rico de informação, de conteúdo e de inspiração para você que é líder de uma empresa em crescimento. E, Léo, perguntei qual a tua maior habilidade, eu sou testemunho dessa tua habilidade, que aliás faz toda a diferença, não só nas empresas familiares, mas a construção de network, de relacionamento, só faz bem, né? E você faz isso brilhantemente. E o que você entende que é o seu principal ponto de melhoria? Eu estou perguntando para você porque se eu fosse falar os meus ia durar 2 horas o episódio, mas no teu caso. O meu também, vai durar 2 horas, mas para tentar resumir, eu acho que vou colocar um ponto um pouco pessoal e até profissional, conectando as duas coisas, né? Eu acho que profissionalmente a gente sempre tem que melhorar nosso conhecimento, né? Então, eu acho que todo empresário tem que cada vez mais se atualizar, estudar cada vez mais. Eu acho que eu tenho feito isso, mas você sempre olha que precisa cada vez mais aprender, né? E eu acho que tem uma parte de aprendizado com as pessoas, como aqui hoje vai ser um aprendizado também, mas também de estar sempre se atualizando, né? Fazendo programas, cursos, enfim, eventos. Eu acho que a gente acaba, como todo empresário, né? Tem muita coisa para dentro para olhar, a gente precisa cada vez mais também olhar muitas coisas para fora. E eu acho que um ponto que a gente fala bastante quando a gente fala em empresas familiares também, eu acho que vale para todo mundo, é o equilíbrio entre profissional e pessoal, né? O quanto a família ajuda a empresa e quanto a empresa ajuda na sua relação com a sua família. Então, isso eu acho que é um ponto que a gente sempre precisa dar cada vez mais valor, né? Valor a isso, na verdade, né? Com a gente tá respirando a nossa família, né? Isso, com certeza, indo bem na família, as coisas reverberam também no seu dia a dia. Então, acho que é uma liga contínua. Se falar assim, existe alguma coisa que está sempre 100%, acho que não tem graça a vida, né? Isso é uma coisa que eu preciso buscar toda hora. Acho que todo mundo precisa buscar isso toda hora. E falando parte mais profissional, acho que a formação. Nunca se pode achar que está pronto. Então, nunca estamos prontos, né? Então, agora aconteceu situações, né, de cenário econômico, sei lá, tal, tudo bem. Agora acontece uma outra situação. Se você não tiver habilidade para poder tomar decisão, enfim, analisar cenários, você não consegue avançar. Então, e se você não estiver bem preparado para isso, você não consegue tomar as melhores decisões. Então, é nunca parar, né? Então, a resposta nunca tem 100%, né? Eu tô pronto nisso. Isso precisa sempre evoluir. Então, acho que é um ponto que eu preciso sempre trabalhar. Família e formação. E muito legal o que você está falando, e o que você trouxe agora me lembra de um cara que eu gosto muito, que chama Ricardo Guimarães. Ele é da Timus Braining. Aliás, Ricardo Guimarães o nome, o sobrenome é o mesmo do Ricardo, que é nosso amigo, nosso cliente, presidente da construtora Planeta, que é cliente de ambas as empresas, tanto PKT quanto o Verbo. Um abraço para você, Ricardo. Se você não estiver assistindo, eu vou mandar um link para você ver depois. De qualquer maneira, o Ricardo Guimarães da Timus Branding, uma empresa super, super tradicional de branding do Brasil, ele fala o seguinte, que tem tudo a ver com o que você falou, que o mercado é um organismo vivo e ele fica pulsando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E nós, como empresas,
somos órgãos vivos deste organismo. E esse conjunto de órgãos é o que forma o mercado, por isso ele pulsa o tempo todo. Quando a gente para de aprender, quando a gente perde a habilidade de ter um coração ensinável, e por que que eu estou dizendo coração ensinável e não somente ensinável? Porque muitas vezes as emoções nos impedem de aprender. Tanto as super positivas, que eu já acho que sei de tudo, quanto as super negativas, quando eu acho que eu não sei nada. E ninguém está no extremo. Mas voltando, quando uma empresa, como um órgão deste organismo, para de aprender, ela para de pulsar. E o que que acontece, gente, naturalmente, dentro do nosso organismo, quando algo não está funcionando? O organismo quer expelir aquilo. Ele perde a sua função. E essa frase aí, esse conceito dele tem mais de 15 anos e ele me lembra muito isso que você está trazendo. Essa necessidade da gente aprender o tempo todo. E eu sei que é bonito falar, não, a gente quer aprender o tempo todo. Mas não é fácil, porque tem aprendizado que é doído. Tem aprendizado que ele vem por uma escola de negócios excelente, como a Fundação Dom Cabral, mas tem aprendizados que vêm também de a gente tomar pancada que a gente não esperava tomar de nenhum jeito. Exemplo, eu não sei quando você está vendo esse podcast, mas e a gente está vivendo agora, nesse momento, o famoso tarifaço do Trump. Ou seja, empresas que têm muito da sua produção exportada para os Estados Unidos está tendo que reaprender a ou conquistar novos mercados ou buscar algum outro tipo de incentivo, modelo de negócio, o que quer que seja, para poder ser competitivo. Então, acho que esse ponto que o Léo está trazendo é muito relevante. E a gente está falando de... Desculpa te cortar. E no nosso vídeo, a gente fala, institucional da PKT, nós falamos uma frase que é uma empresa que não cresce morre. E o crescer não quer dizer faturamento. Tem também, crescer tem vários subitens aqui dentro, né? Crescer em estrutura, em faturamento, em conhecimento, né? Que você comentou dos órgãos aqui, né? Então, se a empresa não está crescendo, olhando para frente, né? Preparando as pessoas, preparando o conhecimento, você não consegue ter movimentos como esse do tarifaço. Então, o tarifaço aconteceu, pode ser que eu cresça diminui em receita agora por uma situação que aconteça agora, mas eu vou crescer como empresa, crescer como conhecimento, né? Eu vou ser melhor para tomar novas decisões daqui para frente. Então, isso é uma forma de crescer também. Quando a empresa não tem esse tipo de movimento, é que ela morre. Exato. Acomoda, aconteceu, vou resolver assim, espera acontecer o próximo, aí várias pancadas, uma hora dá knockdown, né? Aí cai. Então o crescimento é isso, cada vez mais aprender, crescer também em receita, crescer em novos produtos, em provocações diferentes, né? Então a palavra crescer tem várias nuances aí, né, dentro dela. Outra coisa que você me lembrou também é a indicação de um livro, que aliás foi um professor da Fundação Dom Cabral que me indicou, o Van Sant. Estou falando isso nome porque ele é belga mesmo. E ele deu aula de estratégia para a gente no programa de desenvolvimento de conselheiros da Fundação. E dentre os livros que ele recomendou, estou terminando de ler um, chama A Mentalidade do Fundador. É incrível o livro. E ele fala algumas coisas que o fundador nunca deve perder de vista. Seja ele uma empresa familiar, seja dele de uma empresa que começou familiar e depois ficou de capital aberto. Mas ele fala algumas coisas, como por exemplo, e eu acho incrível esse conceito, que é obsessão pela linha de frente. O que é obsessão pela linha de frente? Quanto mais a empresa vai crescendo, naturalmente, se não houver disciplina, se não houver essa obsessão pela linha de frente, o fundador, a liderança, vai perdendo contato com a ponta. Sim. Seja um ponto de venda, no caso de um produto de consumo que vende no supermercado, seja mesmo um B2B que tem... Quantos clientes a PKT tem hoje? Hoje, nós temos em torno de 60 clientes, mais ou menos. 60 clientes. A Verpo tem 25, ou seja, a gente não consegue estar em tudo o tempo todo. Mas a gente não pode perder essa capacidade de ouvir o cliente e de ir lá toda hora pegar o termômetro e medir a temperatura daquele, medir a temperatura daquele, medir a temperatura daquele e também medir a temperatura do mercado. Será que a temperatura do mercado que a gente está lidando é a mesma que o cliente está lá ou o cliente está com febre? Né? Então, essa obsessão pela linha de frente que muitas vezes a gente acaba perdendo. Uma vez eu estava escutando, assistindo a entrevista de um empresário e ele estava, na época, com mais ou menos umas 15, 20 lojas. Eu não vou falar o segmento porque ele é conhecido, depois vão falar assim, quem será que é?
Ainda descobri não, que eu não vou falar isso aqui. E assisti a entrevista dele, e ele falou assim na entrevista. Deve fazer uns 15 anos isso, mais ou menos. Ele falou assim, tem loja que eu nem vou mais. Tem uma liderança lá já estabelecida. Tem loja que eu só fui na inauguração e não fui mais. E eu juro, cara, assim, eu falei assim, meu, vai dar ruim desse cara. Juro que eu pensei isso. Não falei de vai quebrar, porque eu acho que nenhuma empresa merece quebrar. Quando uma empresa quebra, né, gente, muitas vezes muitas pessoas pensam só no dono que perdeu negócio, patrimônio, receita. Mas não. É gente que perdeu emprego, gente da base da pirâmide, gente do meio da pirâmide, do topo da pirâmide também. Mas voltando, o que aconteceu? 2, 3 anos depois, ele quebrou. Uma das razões, eu não sei ao certo o diagnóstico, seria ruim eu falar, foi isso, mas eu não tenho dúvida que uma das razões foi o fato dele ter perdido o contato com a linha de frente. Porque se ele tem lojas em diferentes cidades, e ele tinha, e não era mais que um raio de 100 quilômetros no caso dele, e ele falou, não vou visitar, poxa, perdeu o contato com a linha de frente. Então, esse livro, A Mentalidade do Fundador, se você não leu, eu recomendo. Esse livro foi escrito por 2 consultores da Bain & Company, que é uma consultoria americana de negócios. Entre outros conceitos, tem esse que ele chama Obsessão pela Linha de Frente, e outro que acho que vale a pena comentar, é um que ele fala que toda vez que a gente enfrenta um momento de crise, a gente precisa voltar ao core do negócio. E falando em voltar ao core do negócio, que é o nosso negócio principal, o que para você, Léo, é uma média empresa? Porque existem várias definições. A FGV define de um jeito, a Fundação define de outro, o IBGE define de outro. O que para você, na tua experiência, como é que pode ser definida uma média empresa? Como você comentou, tem várias definições, né? A gente da fundação tem alguns critérios, mas vou falar o critério técnico, depois o critério, como posso dizer, Prático. prático, feeling, né? Critério técnico, a gente fala que é uma empresa que fatura até 500 milhões de reais por ano, mais ou menos, né? Uma empresa de médio porte, lógico, varia do seu segmento, né? Setor, varia de um jeito, indústria de outro, e por aí vai. Quantidade de funcionários, enfim. Mas, assim, o nosso grande ponto é médio porte em relação a como é que está a sua estrutura de gestão, né? Como é que está o seu foco para o mercado. A gente pega muita empresa, nossa questão de média empresa, desculpa, na questão muito da sua estruturação de gestão. Então, ela cresceu a vida levou, né, um crescimento dela. Lógico, o mercado que ela tá, o produto que ela lançou e por aí vai. Só que ela não tem uma estrutura que suporte uma nova onda de crescimento, né? Então a gente tem que a média empresa naquela fase de rampagem, mas não sabe como rampar, né? Então tá aquela fase de que precisa de um empurrão a mais, né? Que é o que a gente acaba fazendo com empresa familiar. Que precisa ser daquela questão muito família e mais olhando pro negócio, né? Como é que a gente equilibra essas duas coisas. Então, a média empresa tem essa característica, né, de momentos de crescimento, de momentos para o mercado, tem uma questão de não saber agora os caminhos melhores para poder crescer, né? Tem o desafio que ela tem interno de capacitação das pessoas, formação das pessoas, né? Uma coisa como você comentou, eu tô com um time de 30, 50, 60 pessoas, agora tô com 100, 200, como é que é montar um modelo para que eu consiga suportar o crescimento da minha pirâmide, né? Então, a gente fala média empresa tá nessa fase, né, de dificuldade de dar esse próximo passo. Todas que a gente acaba trabalhando tá nessa fase de ou cresceu muito, não sabe como crescer mais, ou cresceu muito e deu uma estagnada e precisa de uma nova provocação para crescer. A empresa está passando por sucessão, né? Então, os pais para os filhos, né? Também é um modelo muito de média empresa hoje em dia, né? Então, tem esses desafios. E o que você comentou um pouco do livro, né? O que a gente pega muito esse cenário que você comentou, que ele é muito importante. Como o dono, né? O fundador está nessa linha de frente, né? Ao mesmo tempo, a gente fala muito de provocação do fundador, ele não tem os indicadores para ver como é que está a empresa como um todo. Então ele vem nas nossas reuniões e fala, a área tal não está funcionando. Você não tem como medir, como é que você sabe que não está ou que não está? Então vai lá ver. Então vai lá ver. Vai lá ver aquela loja, vai lá ver aquela área, vai lá cheirar como é que as coisas estão, vai lá pisar lá dentro, né? Então você vê muita empresa familiar que vai muito bem quando o fundador sabe até a máquina que está quebrada, que está acontecendo ali. Lógico, o modelo de crescimento não vai suportar nesse nível de granularidade para o fundador. Mas quem respira o negócio, quem sabe tudo isso, tem mais chance de sucesso, como você acabou de comentar. Então, a empresa familiar, desculpa, a média empresa tem essas características hoje, né? Que é a maior
empresa pujante do Brasil hoje, né? São as médias empresas, né? As grandes nem são, você conta nos dedos, contando as grandes no Brasil, mas que levam o nosso mercado hoje são as empresas de médio porte, né? As médias empresas. Porque tem muito mercado para trabalhar, tem muita energia, é diferente trabalhar com média empresa, né? Então, abrir um novo mercado é muito mais rápido, né? Muito mais... a empresa inteira movimenta para aquilo, né? É bonito de ver. Você deve ter acompanhado vários casos, é bonito de ver. Então, acho que média empresa, deixa eu conseguir te definir. Mas tem IBGE, como você comentou, tem vários critérios aí. Mas a gente, para nós, tem, lógico, tem uma questão de como é que ela está no mercado, em relação um pouco com crescimento, desafios, faturamento, enfim. Mas tem essa característica de empresa que tem muito potencial de crescimento e precisa daquele a mais, né? É o que a gente ajuda a empresa a fazer essas reflexões a mais para crescer. A gente não ensina ele, né? A gente já sabe, né? Já chegou até lá. A gente dá novas ferramentas para ele poder dar esse salto de crescimento. Ô, Léo, e desse cenário que foi ótimo sua definição, e é exatamente isso, e é completamente apaixonante atender a média empresa, especialmente quando você vê que a família não se perdeu na gestão. Quando eu digo família, não é que ela não se perdeu na gestão, ela não se perdeu como família. Acho que isso é maravilhoso. E a gente conhece inúmeros casos de sucesso na família e nos negócios, e isso é apaixonante. Pelo menos a mim me motiva muito, tenho certeza que a você também. E dado esse cenário que você definiu, o que você entende que é o principal desafio de uma média empresa hoje no Brasil? Familiar ou não? Ou mais familiar? Mais familiar. Mais familiar. Acho que o grande desafio de uma empresa familiar, acho que é o pouco que você comentou, como é que a gente... A empresa familiar, qual que é o grande DNA dela? Tem os valores da família na empresa, né? Eu acho que o grande desafio dela, como é que ela consegue dar perenidade a esses valores ao longo da sua jornada, né? E, logicamente, separar o que é família e o que é empresa, que é um dos grandes desafios. Que, na minha opinião, nos últimos 12, 13 anos que eu estou nesse negócio, né, nessa linha de frente com médias empresas, isso tem evoluído muito. Se olhar 12 anos atrás, a maioria das empresas que eu conheci era um balaio só. Família e empresa era uma coisa só praticamente, né? Inclusive da gestão do caixa? Caixa, então a família usava o cartão de crédito da empresa para pagar a escola, pagar gasolina, o salário era tudo misturado, que era salário que era retirado para construir uma casa, que era para comprar um carro. Então, lógico, a gente pega alguns cenários assim ainda hoje, pega, mas é muito pequeno, né? Há 13 anos atrás isso era pujante, né? Você ia lá, era sempre, começava por essa discussão, né? E agora essa discussão já não existe mais, já tem uma consciência que tem que ser feito e já é feito. Que bom. Acho um grande ponto são os valores da família, né? E, logicamente, a gente não pode ter com que a empresa sirva a família, né? A gente fala que a família tem que servir a empresa, ao contrário, né? Por que a gente usa essa frase? Eu gosto muito do exemplo que eu tive dentro de casa, né? Quando eu estava para entrar na PKT, eu tinha, não sei se você sabe dessa história, eu tinha duas opções, né? Vir para a PKT ou tinha a opção de ser um CEO numa empresa em São Paulo. Não sabia, Sabia? contei. Eu saí de uma empresa de São Paulo de tecnologia e um dos sócios dessa empresa de tecnologia lá de São Paulo ia pegar uma área dessa empresa de tecnologia lá de São Paulo e ia fazer um spin-off. Tá sendo uma startup, onde eu já começaria com umas 10, 12 pessoas. E me deu a opção de ser CEO dessa empresa também em troca de uma porcentagem dessa sociedade, né? Só que eu sou campineiro, então tinha a opção de voltar para Campinas para estar na PKT ou ficar em São Paulo nessa empresa. E eu trocava essa ideia, né, com a família, meu pai, que é o dono da PKT, com a minha irmã. E ele viu que eu tava em dúvida, né? E ele me chamou um dia e falou, olha só, se você for para lá e não der certo, você não volta para cá, não. Aqui não cabide, que nem uma empresa qualquer, você tá escolhendo uma opção ou outra, né? Você foi para lá, a porta aqui se fechou, vou caminhar de uma forma diferente. Você veio para cá, você vai ser feliz aqui, eu vou te dar todas as opções para você poder desempenhar seu trabalho aqui. Então essa frase me marcou muito. Que muitas empresas falam, vou lá tentar, se não der, eu ligo aqui pra... É um refúgio. É um refúgio, né? Volto pra cá e beleza. Então, no meu caso, essa frase me marcou muito. Um valor forte, né? Aqui não é... que a empresa não vai servir você a hora que você quiser. Você tem que servir se você quiser estar aqui, né? Então, isso me marcou, é o que eu levo também no dia a dia do meu trabalho, né? Para as empresas, enfim. Então, esse valor muito forte que a gente tinha na PKT, um exemplo foi que me fez estar aqui e a minha energia está 100% aqui. Então, eu falo que empresas médias têm uma questão muito pujante de a família ter uma energia que empresas grandes não têm, né? Lógico, tem uma estrutura muito maior, é outra dinâmica, né? Mas aqui a gente tem um processo dinâmico que a gente pode mexer a hora que a gente quiser, para o bem do negócio. Então, a gente tem algumas variáveis muito positivas de empresas familiares, né? De dinamismo, né?
Logicamente que esse valor familiar, essa questão toda de como é que a família trabalha junta para entregar um objetivo comum, é o que dá muito resultado, né? Então, o que eu mais pego sucesso nas empresas familiares é quando tem essa questão dos valores muito bem, esse guardião de valores muito bem implementado, né? Porque eu acho isso a base, o resto vem muito por consequência, né? Então, se a família tem um objetivo comum, os valores estão comuns também, tudo, parece que aquela coisa, a energia vem, né? As coisas acontecem. Lógico, depois tem que ir atrás das ferramentas, atrás das pessoas para ajudar, pessoas do time, enfim. Mas aí você conecta as pessoas que você já automaticamente é do seu jeitão, é dos seus valores. Então, cria-se uma família empresária, né, com o seu time muito forte. E na tua visão, o principal desafio é quando esses valores acabam se perdendo no dia a dia. Sim, ou acabam se perdendo. Às vezes tem a questão dos valores mal passados para outras gerações. Depois isso, as novas gerações entram, né? Nem sempre empresas familiares são os pais e filhos, né? Às vezes tem só os pais, depois entrou as esposas, os primos, né? Então, às vezes não é essa cadeia bonitinha de geração a geração, como comentei um pouco aqui, dando um exemplo da PKT, né? Então, já peguei empresas que tinham, de repente, eram 2, 3 só, de repente eram 12. Que faleceu um entre a esposa, aí falece a esposa entre os filhos, né? Ou tem filho de um segundo casamento e por aí vai. Então, é difícil os valores serem toda hora permeados, Desafiador. né? É desafiador. Então, mas o desafio maior é conseguir que esses valores sejam permeados. Se não forem, é difícil você ficar toda hora reconstruindo isso. Por isso que a gente tem as pesquisas aí que falam que geração a geração que passa as empresas, pode ser que a empresa morra, né? A primeira para a segunda para a terceira. Por quê? Porque esses valores vão, ao longo do tempo, se não reforçados, se perdem. E a cultura vai embora, a empresa tem chance de ir embora também. Então, você deve escutar a frase, né? A cultura engole a empresa no café da manhã, né? Então, engole a gestão no café da manhã, mas é por causa disso, né? Porque se não estiver muito forte essa questão enraizada na empresa, é o maior desafio. Porque ferramentas você tem no mercado. Você paga lá um curso, estuda, uma consultoria, tem muita coisa no mercado para você poder aplicar na sua empresa. Mas os valores não. Ninguém vai te ensinar valor. Isso vem da sangue, né? Vem ali do dia a dia, né? Então, esse é o principal ponto de uma empresa familiar, de média empresa, né? E eu estava vendo uma reportagem essa semana, de novo, né? Não sei quando você vai ver esse podcast, mas eu vou citar o nome da empresa porque é público, tá? Tava lá, eu vi num link da Globo.com. Empresa chamada Flexform. Você chegou a ver esse caso? Não vi. Cara, vale a pena se você quiser aprender um pouquinho como não fazer uma sucessão. Eu acho que vale a pena. O que aconteceu? Há um conflito generalizado e judicializado entre pai e filhos, dois filhos. Os filhos tentaram interditar o pai. Começou com sucessão, o pai falou, vou me aposentar. Fizeram o valuation da empresa, né? A análise de quanto a empresa vale. Contrataram a minha empresa para fazer isso. Eu não vou lembrar dos valores agora, mas era assim, a empresa vale, sei lá, 100 milhões. Fizeram lá o acordo, o pai aposentou, os dois filhos assumiram a gestão, um como CEO, o outro acho que era CFO, alguma coisa assim, mas se leva. E o pai alega que não recebeu a parte dele, que era acho que em torno de 60% do valuation da empresa. Isso que tentou conversar com os filhos, tentou, judicializou a questão. Aí os filhos entraram com uma outra ação dizendo, ó, precisa interditar meu pai, que meu pai não tá Bem na cabeça. bem da cabeça, não tá pleno das ideias. Tentaram interditar, fizeram lá o laudo com o perito atestou que ele tá perfeito. Então assim, a família apareceu no Fantástico. Eu não assisto Fantástico, tá? Acho que tem coisa bem mais importante para fazer. Mas eu assisti a matéria, tá? Eu li a matéria depois na Globo.com, como eu mencionei. Mas me chocou aquilo, porque até então, para mim, a Flexform era uma baita de uma empresa, os produtos deles são muito bons, mas olha só, eles são um dos líderes de móveis para escritório no Brasil. Na minha visão, o fracasso de uma família não compensa o sucesso da empresa, na minha visão. Eu prefiro manter a família saudável, abrindo mão de dinheiro, de posição, de poder, de influência, do que ver a empresa prosperar e isso não acontecer. Essa é a minha visão. Por um outro lado, eu já estive presente em sala de aula em que teve esse debate, que eu acho um debate bem rico,
E teve uma pessoa que, inclusive, todo mundo falou assim: não, eu sou pró-negócio. Ele falou uma frase que me chocou negativamente. Ele falou assim: a empresa precisa ser perene, a empresa é eterna. Uma família, as pessoas da família, uma hora elas vão morrer. Eu falei, gente, Que pensamento, né? que mundo que esse cara vive, não é possível. Tudo bem, existem empresas de 150 anos, não existe gente de 150 anos. Mas os valores, o legado é eterno. Quem fez depois de chegar em 150 anos foi a família. Lógico. Nós tivemos um caso na PKT, deve fazer já uns 10 anos, que a gente foi contratado, um exemplo desse, qual que você acabou de comentar, Flexform, né? Flexform. Que a gente foi contratado pelo filho e um amigo do filho, que estavam na gestão do trabalho, né? Para poder fazer um trabalho de estruturação da empresa. O pai estava no negócio, né? Estava no negócio ainda na época, né? Não sei como está hoje. Mas estava mais na linha de presidente, barra conselho ali, mas que estava no dia a dia, eram os dois. Primeira reunião nos chamaram e falaram, ó, o objetivo nosso é tirar meu pai daqui. Nossa. Eu falei, ok, então a gente não começa o trabalho. Então, estamos fora. O trabalho não é para isso, né? O trabalho é para dar coesão dos objetivos, coesão do bem comum que a família quer com o negócio, né? E o pai nem sabia que a ideia era essa. Depois a gente foi, né? Fomos navegando aí nas discussões e vimos que isso era uma iniciativa dos dois e menos do pai. Aí é um trabalho que não faz sentido, né? E o objetivo e vai chegar no que você acabou de comentar, né? Nesse exemplo que você acabou de comentar. Então, aí os valores vão se perder, né? A empresa não vai ter ser perene, né? E é um trabalho que não faz menor sentido um negócio desse, né? O filho assumiu uma empresa que o pai criou e o pai não está no negócio. Logicamente que a gente sabe que ao longo do tempo as gerações passam, né? Os conhecimentos são diferentes, né? Hoje, a geração que está hoje não é igual que o pai conhece, que a mãe conhece. É o coração ensinável, né? O pai tem que ter, o filho tem que ter. Exato. Hoje, Mãe, hoje juntar as coisas, né? Hoje a coisa mais bonita que você tem é você poder conhecer o mundo de hoje, que tem agora IA, um monte de tecnologia, que a molecada sabe hoje, e potencializar com a experiência que o pai e a mãe têm, que os avós têm. A soma dessas duas coisas é o tchan do negócio, né? Não existe essa nova geração, esses novos conceitos hoje, sem saber respirar o cheiro da oportunidade ou dos problemas que podem vir por aí, né? A gente tem discussão na PKT, meu pai tem 75 anos. Conhece de IA, conhece de tecnologia hoje? Sabe, né? Mito. Mito, né? Não sabe implementar. É, mito. É um mito. Mas ele tem provocado isso em nós há 2 anos atrás. Pensando muito bem nisso. Ele tem falado sobre IA há 2 anos atrás. E eu vim em tecnologia, comecei a olhar isso com mais afinco fazem 8 meses, né? Uma coisa mais pujante nas empresas, né? Então essa experiência de provocação não vem da geração de hoje. Não tô falando por não poder. Vai passar por umas fases de aprendizado, né? Que nossos pais já chegaram, e isso não estão hoje nessa fase, né? Então a soma dessas duas coisas é que potencializa uma empresa familiar. Então quem souber usar muito bem isso, a experiência com a parte jovem, pujante dos negócios, é o que dá o resultado, né? E quem é privilegiado tem ainda a família no negócio, como pais, avós, para sugar esse conhecimento que a gente não tem, para poder pensar para o futuro. Quem não usa isso é um livro pronto, tá jogando de lado. E no fim não vai ter como ler depois. Quando os pais forem, é rasgado, jogado fora. É verdade, é Não verdade. tem como você voltar e ler. Essa frase vai dar corte, hein? Ficou bonita essa frase aí. Ficou boa. Ficou boa? Gabriel? É verdade, foi boa mesmo, boa, né? É um livro que não volta atrás, né? Mas cara. Não tinha parado pra pensar dessa forma. E, assim, gente, repito, não há sucesso de uma empresa que compense o fracasso de uma família. Essa é a minha visão. E não só pela minha crença, pelos meus valores pessoais. O Léo também pensa assim, até pela história da própria PKT, que é uma história legal pra caramba. 22 ou 23 anos, Léo? 23 agora. 23, né? Eu fui na SES de 20 anos, festão lá em Candainha. Vai fazer de 25? Tá, né? Mas tenho certeza que o Léo pensa assim também, mas essa minha crença é muito em função também dos aprendizados que a gente vem acumulando ao longo desses quase 25 anos lidando com empresas familiares. Por exemplo, a gente tem um cliente que está na terceira geração e são mais de 30 primos na empresa. Empresa gigante, familiar, controle familiar. E há uma governança estabelecida. Tem um CEO profissional,
tem representantes da família no conselho e a coisa flui. A empresa continua a crescer. Não tem informação se há algum conflito pontual ou outro ali, deve até ter, né? Imagino que tenha, mas acho que nada que impacte a família e que também não impacta o negócio. Acho que esse é um caso, acho não, certamente é um caso bem sucedido de gestão familiar e de governança. E, Léo, se você, também na tua experiência acumulada aí, se você pudesse recomendar o que um pai precisaria dizer para um filho ou uma mãe, e da mesma maneira, o que um filho ou uma filha poderia dizer para o pai ou para a mãe, dada a experiência que você tem, os conflitos que você já vivenciou e também as boas práticas, os bons exemplos de empresas bem-sucedidas, de famílias bem-sucedidas, não financeiramente, mas no seu organismo familiar, eu diria, o que você recomendaria que um pai dissesse para um filho e um filho dissesse para um pai ou uma mãe? Pergunta profunda, essa aí? Na parte, só para parte. Do pai pro filho. Eu acho assim, na empresa familiar, os filhos têm que apanhar muito, no bom sentido, né? Quando eu falo apanhar, pegar a experiência mesmo, né? Pegar, que nem tem no futebol, né? Tem que dar a molecada e levar porrada do zagueiro. Eu acho que tem muito isso, né? De poder olhar pra fora, poder conhecer como é que funciona cada organismo da sua empresa, né? Então, para você se ter o autoconhecimento, você conhecer a sua cabeça, como é que funciona, seu corpo, né? Seu coração, o que tá pensando. Então, ter esse autoconhecimento realmente do humano e o autoconhecimento da sua empresa, como é que ela funciona, de cabo a rabo, né? Na essência da palavra aí, é importante pra qualquer filho que for entrar no negócio, né? Na questão bem empresarial, né? Não existe hoje uma pessoa que consiga pegar uma empresa, né, do pai e tocar lá 100% se você falar só cuidar da área financeira, só cuidar da logística. Eu não vi nunca caso de sucesso assim, né? Lógico que tem os casos de ruptura, né? Infelizmente o pai faleceu, tem que assumir da noite pro dia, né? Aí é um puta processo mais complicado, né? Mas a nossa grande, quando a gente faz coaching para esses tipos de executivos é isso. Vai navegar em tudo. Vai olhar quem são os clientes, quem são os fornecedores, quem é o time, cada área como é que ela funciona, as dores que ela tem, as coisas boas que elas têm. Então o que eu falaria, e é isso, né? Como é que eu provoco o filho a poder viver respirar a empresa. A gente tem várias empresas nossas, nossos clientes, que os filhos desde 6 anos já vão na empresa, né? Tem empresas Legal. que são agronegócio, vai na fazenda, vai no boi lá, né? Então respira a empresa desde de moleque, né? Lógico que isso é uma coisa de gerações anteriores, né? Hoje em dia não tem muito essa questão. Deveria, hein? E Deveria. estou estimulando trabalho infantil, não é? Ninguém está falando sobre isso aqui, mas no sentido de já, né, desde jovem vivenciar um pouco o ambiente do negócio e até escolher se quer ou não, né? Quer ou não, exato. Mas também vivenciar as brincadeiras na festinha da empresa, enfim, vivenciar aquilo lá, né? Então eu recomendaria muito isso, né? Então, lógico, que dá oportunidade pro filho de se desenvolver, né? Se capacitar. Eu vejo muitas empresas às vezes, que o filho quer fazer curso, os pais não querem pagar. Você fala, nossa, o seu filho quer se desenvolver, Uau. né? Como é que você não vai investir? Ah, e o retorno. Tem retorno que é curto prazo, tem retorno que é lá na frente, né? Mas precisa ter esse tipo de investimento. Eu acho de filho para pai, que é a sua outra pergunta, né? Ou para mãe, é o que eu brinquei agora há pouco, né? Como é que eu consigo sugar essa energia, esse livro que tá na sua cabeça, né? Que é o que a gente comentou muito nas empresas, o desafio dela, quando a gente começa a tomar uma empresa familiar, é montar estratégia. Que no fim, é pegar a cabeça do dono, tira o que tá aqui dentro, tira o que tá aí dentro na sua cabeça só, e vamos tentar materializar isso. Tentar 10% do que tá na sua cabeça virar um livro, que é difícil pegar o 100%. Você pega o que tá na cabeça naquele momento, é difícil pegar a experiência dele de 30 anos da empresa. Você não consegue sugar isso, né? Quando você monta uma estratégia. Mas se conseguir sugar 10, 15, 20% já é muito. Então é o quanto você consegue estar junto para sugar esse livro que tá na cabeça do pai e da mãe. Que tem livro ali, tem histórias ali absurdas, né, de aprendizado. Então como se uma dinâmica para você poder sugar isso, né? Então a pergunta que eu faço pro meu pai é como é que eu posso aprender? Como é que eu posso estar junto? Aquela reunião é importante? Deixa eu estar junto com você, né? Então como é que a gente consegue criar uma dinâmica pais e filhos para que essas coisas sejam transmitidas naturalmente, né? Que a pior coisa que tem é numa situação, né? Ficou doente, tem um ano a poder sugar o que eu preciso, né? E aí você não vai ter cabeça e energia pra isso, né? O foco é outro, né? O foco é outro. Então aproveitar a jornada junto,
né? Eu acho que a melhor frase é empresa familiar é aproveitar a jornada junto. Pais e filhos, depois você pros seus filhos, né? Então acho que eu colocaria isso. Logicamente tem empresas familiares, você comentou muito de pais e filhos, mas tem amigos até, né? É verdade, é Que no verdade. fim é empresa familiar, né? Eu com um amigo sendo sócio, minha família é sócia, a família dele é sócia, né? E a mesma coisa, como é que nossos filhos aprendem com a gente e entre a gente, né? Se a gente tá junto, com certeza tem um valor, os valores são são próximos, né? Ou são iguais, né? Dos amigos que estão ali. Então, a chance dos filhos também se darem bem no negócio futuramente é muito alta. Se os pais fizeram bem essa transmissão de valores, né? E essa guardião de valores. Então, a gente pega empresa familiar com a nossa, são pais e filhos, né? Amigos, né? Empresa familiar, né? Primos que assumiram os negócios, né? Porque os pais e os tios faleceram. Tem os primos no negócio também hoje. Então, são modelos que a gente tem por aí de média empresa. Léo, já falamos bastante sobre esse cenário de médias empresas, foi muito legal essa troca. E agora queria falar sobre marketing. Afinal de contas, né, o podcast do Meio para o Topo é um podcast que a gente fala, é um podcast sem meias palavras para empresas em crescimento. E quando a gente fala em crescimento, uma das alavancas mais óbvias de crescimento é gestão de marketing. Marketing com uma visão estratégica, você sabe disso tanto quanto eu, e não ficar só naquela coisa de fazer post em rede social como se isso fosse resolver os problemas de um negócio. Não vai, né? Faz parte, mas não é o principal. Com a tua experiência em médias empresas, Léo, o que você entende que hoje são as maiores dores de marketing nas médias? Vou falar uma frase forte. Eu acho que é a falta de conhecimento do que é marketing. Boa. Que aí você é o mestre no assunto. Amizade sua, é meu amigo, meu amigo. É o mestre no assunto. Mas é a falta de conhecimento, que é a visão das médias empresas, não todas, logicamente, que eu não vou generalizar. Mas uma boa parte é achar que marketing é o que você acabou de comentar. É estar no Instagram, é estar no Facebook, é ter um site, é tirar fotos, né? As empresas de médio porte, muitas vezes as médias empresas acham que é isso, o marketing, né? A exposição da marca e ponto final, de uma forma não estratégica, né? Então, o maior desafio, na verdade, é entender a conexão que marketing tem com a estratégia da empresa. Então, se eu fosse resumir, seria isso. E para isso, você conhecer o que é marketing e o que é estratégia, Claro. né? Então, muita empresa que a gente pega de média empresa, acha que estratégia é orçamento, né? Hoje faturou 100, quero chegar em 120. E aqui eu vou vender a mais, onde eu vou vender a mais, como vou vender a mais e ponto, né? Então, a estratégia é uma coisa muito além disso e marketing conecta muito além disso, né? Então, acho que a falta de conhecimento iria nisso, né? Nem dá pra falar alguma coisa técnica dentro de marketing, porque não é esse o ponto, acho que pega hoje. É como é que as empresas médio porte enxergam como marketing é uma questão muito, um coração quase da empresa, junto com a estratégia. Porque eu li uma empresa um dia, que é cliente nossa, eu não lembro a frase exatamente, na área de vendas tinha uma frase assim, sem pedido não existe empresa, sem vendas existe empresa. E no fim é isso, existe uma empresa Mas é. sem cliente, né? E quem traz cliente? Marketing barra comercial. As duas coisas vão juntas, né? Então esse é o principal core do negócio. Né? Logicamente depois tem entrega, tem operação, um monte de coisa disso. Mas como é que você faz essa exposição do seu produto, do seu serviço, estrategicamente no mercado? Ninguém conhece disso. Acaba sendo muito demandado, e não ao contrário. Né? O maior desafio é, quando eu paro de ser demandado, eu preciso ir pra fora. Muita empresa que a gente pega é assim, era comprado. Então eu não pensava em marketing, não pensava em área comercial, né? No sentido de olhar para fora, né? Estrategicamente. E aconteceu nos últimos anos foi, parei de ser comprado, e agora? Uhum. Né? Não sabe fazer o passo seguinte de Para onde eu vou, pra né? onde eu vou, como eu vou, né? Que a estratégia e o marketing estão ali conectados nessas respostas, né? Então, o maior desafio é esse. Não sei se é o que você pega também nas empresas que você... É exatamente isso, de verdade. E a falta de conhecimento, e não é conhecimento técnico, operacional, mas o conhecimento estratégico do que é marketing. Eu sempre gosto de lembrar que o marketing é uma disciplina que está a serviço de. Então, marketing está a serviço da estratégia de negócio. Se a estratégia de negócio está bem desenhada, e a Fundação faz isso brilhantemente, né? Sou testemunha como cliente da Fundação que fomos, aliás, somos até hoje, desenha essa estratégia de negócio. E aí
a estratégia de marketing, ela precisa beber da fonte da estratégia de negócio, são duas vias paralelas. Só que o que a gente vê também, além da falta de conhecimento, é quando a empresa enfrenta algum percalço, como por exemplo, eventualmente um tarifaço da vida, né? Ah, vamos cortar. Vai cortar o quê? Treinamento E marketing, e marketing. que é o pior erro que a empresa pode fazer. Não faz o menor sentido. E eu acredito de verdade, de novo, pela experiência, por observação e por aprendizado, que esse corte acontece justamente por falta de conhecimento. Porque se a gente entendesse que o marketing ele é um remédio e não uma vitamina, a gente não corta. Eu posso até viver um tempinho sem vitamina. No meu caso, com 47 nem estou podendo mais. Mas sem remédio, não dá para viver, né? E eu entendo que a falta ou o conhecimento limitado sobre o que é marketing, sim, impede as empresas de crescerem. Isso é o que mais acontece. Na verdade, a empresa acha que marketing é uma. Tô floreando alguma coisa. É, Tô floreando meu passando produto. perfume. Pensando no perfume, exatamente. Mas como você falou, se a empresa não tem estratégia, então ela não tem um marketing, né? Acaba até um trabalho ali que não tá suportando, não tá, como você comentou, não tá bebendo da estratégia. Então não existe essa conexão, não existe essa visibilidade quanto aquilo lá está contribuído como um todo, né? Então a adesão acaba sendo ela míope, né, do que deve ser feito, né? Então esse é o que se deve beneficiar algumas empresas, às vezes, né? A empresa está lá com uma estratégia falha ou mal feita, que tem um trabalho de marketing, depois quando acaba acontecendo algum tipo de rescisão, é por causa que a visibilidade estratégica do negócio não é bem feita, Claro. né? Então, é um caso nosso. Se a família, né, uma média empresa, não compra a ideia junto, fazer uma estratégia, nunca funciona também. Que é um erro que a gente cometia há 15 anos atrás, né? Eu aprendi depois, há 13 anos atrás, mas um exemplo, meu pai deixou sofrer para depois ver como é que foi. Já aconteceu fechar empresas, um projeto de estratégia que três pessoas da família queriam e um não. Ah, três querem? Três ganham de um. Não ganha, Não ganha, caça-bota. não ganha, sabota, né? Então a gente hoje não, ó, todo mundo quer, não vamos entrar. É melhor fazer um trabalho antes de alinhamento, o que que é o conceito de estratégia, por que que é importante, etc e tal, entendeu? Todo mundo entendeu a consciência do negócio, por que precisamos fazer isso? Então agora sim, vamos fazer o projeto. Prefiro dar três passinhos para trás, Claro. ganhar esse aqui e ser mal feito, né? Ou não ser feito. Então acho que a gente vive esse dilema, né? Do assunto de como é que as pessoas conscientizam a importância da estratégia e também a importância do marketing. Lógico, quando você passa por uma crise, está de fato, outras pandemias, tem que recalibrar as coisas. Lógico. Né? Você tem que recalibrar marketing para a estratégia de um produto que vende mais, tem maior margem, seja ela qual for a decisão que for tomar, mas tem que recalibrar. Agora, uma coisa é cortar, outra coisa é recalibrar, são coisas totalmente diferentes, né? Até a estratégia se recalibra, né? Até porque, pegando de novo aqui o caso do tarifaço, a gente está falando muito disso porque nesse momento é a pauta dos negócios, porque mesmo as empresas que não exportam de alguma maneira, elas podem fornecer para empresas que exportam. Você tem toda uma cadeia que está sendo eventualmente comprometida. Mas essas empresas, por exemplo, que exportam, ou a cadeia como um todo, elas vão ter que buscar novos mercados. Talvez ampliar o portfólio de produto, pensar a distribuição de uma maneira diferente, pensar em precificação e pensar também em comunicação. E muitas vezes esse conhecimento limitado de marketing é justamente porque percebe-se que marketing é só comunicação e não é, é um pedaço. E vou dizer, talvez seja um dos menos relevantes, não é que não seja relevante. Cortar marketing é um erro primário e gigante, justamente no momento em que as empresas precisam abrir novos mercados, repensar sua distribuição, seus canais de venda, sua precificação, pensar em parcerias. Uma boa estratégia de marketing contempla tudo isso e não apenas comunicação. Por isso que a gente começou esse papo dizendo só a rede social ali, que é a maneira mais trivial de se comunicar hoje em dia, não vai resolver um problema de negócio, por mais lindo, por mais engajamento e por mais até conversão que tem. A estratégia de marketing é muito mais do que isso. E independe do tamanho da empresa. E uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente destacar, Léo, é que toda empresa ela tem um posicionamento de mercado. A diferença de uma coisa para outra é que quando a empresa tem a consciência
de qual é o posicionamento de mercado que ela tem, ela consegue tomar posse disso e na sua comunicação ficar mandando pistas de como ela quer ser reconhecida. E um erro super normal é, quando eu não tenho consciência de qual é o posicionamento que a minha empresa tem no mercado, eu vou me comunicando de um jeito aleatório, e seja o que Deus quiser. Mas ele é. Por isso que a gente fala que você comentou muito bem que marketing bebe da estratégia. Porque toda empresa não chegar a 100 milhões, cento e poucos milhões, 200 milhões sem uma estratégia. Lógico. Não existe como chegar sem uma estratégia. Mas o grande ponto é tomar a consciência do que ele fez para chegar lá. É a mesma coisa que o Mentor. Consciência de como é que ele está hoje na questão do posicionamento dele. Então, quando a gente traz a consciência e aí vê o que a gente faz com essa consciência, que caminho que a gente vai seguir para isso, é o tchan do negócio. Então, quando a gente comentou aqui, né, de pegar a cabeça do fundador, o livro dele, trazer isso para a prancheta, acho que é a mesma coisa com marketing. Gente, vocês estão assim, vocês têm noção que vocês estão assim? Vocês estão posicionados assim? Ah, não tem noção, mas a história de vocês chegou até aqui. Como chegou, como vocês fizeram, se o mercado puxou, se o fundador que foi o cara que trouxe essa questão, mas hoje vocês estão posicionados assim. Por encontrar essa consciência, você consegue trabalhar ela para o futuro, eu acho que você vê o tchan do seu trabalho e o tchan da estratégia também. Agora, por isso que eu falo uma coisa bonita de fazer, porque os empresários veem, nossa, você resgata a história também, né? É lindo. Inclusive é a reação deles. Nossa, olha o que a gente vivenciou nos últimos 10 anos, olha os percalços que a gente teve, onde a gente chegou, como a gente chegou. E quando a gente fala tarifaço, você comentou agora, por isso que é importante resgatar, porque pandemia foi pior que isso. Pandemia é questão humana, né? Hoje não é questão humana, é questão estritamente financeira, tributado, né? Lá atrás a gente tinha questão de perder os nossos familiares ou nossos colaboradores, né? E a empresa não suportar isso. Então, lógico, eu vejo as empresas preocupadas, né? Existe, lógico, não tem como não estar. Mas muito diferente tinha 2020, né? 5 anos atrás. Agora a gente sabe que tem solução. Lá atrás a gente solucionou aquilo lá, e isso aqui a gente solucionou também. Aí, lógico, o governo vai ajudar, um monte de coisa mais, vai ter que dar 3 passinhos para trás para dar 5 para frente, como fizemos em 2020 também. Mas existe mais essa consciência disso, né? Eu acho que, é o que você comentou, então, Marcos, voltando sua pergunta inicial, acho que o maior desafio você acabou de resumir. Como é que a gente traz essa reflexão deles estão hoje e onde eles vão chegar com isso aqui, né? E aí, quando você faz essa reflexão deles estão hoje de posicionamento e como vai chegar, é o marketing, né? Exatamente. Então, essa consciência, que nem é técnica, né? É de emocional até consciência, depois ele conecta a questão técnica, né? Mas se ele entender isso, já traz o ganho do que marketing vai trazer para eles. Igual a estratégia, a empresa hoje não vive sem. E se eu não mais, sei lá, quer apertar, fazer um negócio mais enxuto, existe. Mas Não deixa de ter. não deixa de ter, foi discutido, foi colocado, pensamos pra frente. Então isso é feito. Tem marketing, é normal, tem uma reduçãozinha, porque o tarifato é normal, mas precisamos fazer. Faz parte do jogo. Precisamos fazer. Não podemos abandonar. Precisamos revisitar. Então essa consciência a gente tem melhorado. Mais 100%, mas tem melhorado. Então acho que tanto para marketing, acho que quanto para estratégia. Mas como eu comecei o nosso podcast, uns 12 anos, eu vi muita diferença das empresas já familiares e médias olhando para isso. A gente também. A gente tem visto essa diferença. Eu sei que, lógico, não é nosso papel aqui ficar sentado e falar, médio pesado, melhor isso, melhor aquilo. Não, não é isso, mas que claramente existe uma maturidade muito maior sobre a visão de marketing do que existia há 12 anos atrás. Imagina 25, que é a história da Verbo, né? E uma coisa que a gente sempre fala para o nosso cliente quando a gente faz um trabalho de posicionamento, de identificar esse posicionamento, e não tem outra maneira de identificar que não seja ir ao mercado, né? Porque não é numa sala com ar-condicionado ligado que todo mundo gosta de ficar, que se define um posicionamento de marca. Não. É indo no mercado e entendendo. E a gente sempre fala para o nosso cliente, nesta etapa em que a gente vai apresentar o posicionamento atual e eventualmente um projeto de reposicionamento, se esse for o caso, a gente fala o seguinte: se nós, como agência, formos criativos neste momento, a gente errou a mão. Porque nessa hora de analisar posicionamento, a gente não tem que ser criativo. A gente precisa ser analítico, a gente precisa ser inteligente, a gente precisa ir ser fuçador e buscar e sentir o cheiro do consumidor e sentir o cheiro do cliente. Isso é análise, isso não é criatividade. Lógico, você vai botar uma dose de criatividade ali para ligar os pontos, mas o core disso não é a criatividade. É a capacidade analítica que uma boa agência tem que ter. E finalizando aqui, Léo, antes da gente encerrar o podcast, falei de agência,
Na tua experiência, lógico, a gente é uma agência e quer aprender com você. O que você entende que uma agência precisa ter para atender esse desafio das médias empresas? E o que você entende que um líder, uma liderança de uma empresa precisa buscar em uma agência? No fim do dia é um match, mas o que você entende que um lado precisa ter? Especialmente o lado da agência. Eu vou conectar muito com a Verbo, né? Porque eu sou fã de vocês. Ah. Eu acho que tem um ponto importante que é assim, me falar de média empresa, eu comentei um pouco na minha, acho que a primeira pergunta que você fez na minha habilidade, do assunto de conexão, né? Então, a gente, na PKD trabalha com estratégia, então eu conheço muito a cabeça da empresa familiar, do que ela não está pensando, ou está pensando, ou deixou de pensar. Eu acho que é o caso de vocês são empresas familiares, Sim. empresa familiar, desculpa, e também atende empresas familiares. Então, as dores que a gente comentou aqui agora, você sabe, as dores não, o empresário lá não está preocupado, não está pensando, não está conectando o marketing com a estratégia, esses buracos que a gente acabou de comentar. Eu acho que o grande ponto que a gente tem é como trazer essa sensibilização, né? Como trazer esses assuntos à tona. Porque o técnico depois, a média empresa nem vai colocar assim, não que seja importante, é o seu trabalho, né, como agência. Mas não é o principal para ela. Claro. Isso daí é o fim para ela, né? É quando você conseguir trazer a consciência de que aquilo lá é importante e o quanto aquilo lá deve ser colocado energia por todos para que isso aconteça, né? E do empresário ter consciência disso. Como é que a gente traz isso? Então a gente tem discutido, você tem acompanhado os últimos trabalhos, né, juntos, com a fundação também. É cada vez mais trazido para o empresário consciência de estratégia, governança corporativa, sucessão, e acho que marketing entra nessa mesma pegada. Verdade. A importância disso para com o negócio, né? Então, é muito mais a consciência disso do que as ferramentas que foram comunicação, marca, posicionamento. Isso daí vai ser tudo ferramentas que você vai trabalhar para trazer para ele depois, né? Essa consciência, né? Essa consciência. Então, até um pouco falando sobre... Vou conectar a governança com a sua fala, tá? Há muito tempo atrás, quando tinha nas empresas, ninguém pensava o que era um acordo de acionistas. Nem sabia o que era isso, né? Que é um documento que a gente faz hoje para poder ter as regras familiares, Nossa. né? Que passa por sucessão e por aí vai. A gente não tinha nem noção que era isso. Para eles é contrato social que só tinha isso né, como formalização de uma empresa, né? Hoje não, todo mundo já sabe o que é, ou já ouviu falar, né? Então, acho que quando a gente fala de empresa familiar no desafio de marketing, tem também essa questão de cada vez mais ter consciência disso, né? Aí depois tem as discussões, qual o time de buscar isso, né? O momento, tem as variáveis, formatos, né? Por aí vai. Aí tem essas discussões, mas essa consciência cada vez mais ela é importante. Que aí tem a consciência passando, aí não tem mais aquela discussão de uma crise corta marketing ou corta conhecimento, etc. Né? Aí passa por. Isso aí não tem mais essa discussão, né? Então acho que o grande desafio hoje das agências é a consciência, né? Para médias empresas. Quando se fala das grandes, já existe isso, né? Até processo informal ali, né? Então, poucos é linguística que tem que ter, já sabe. Faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Média empresa não, a rotina é vender e entregar. Média empresa é isso, né? Vender e entregar. Quando você traz consciência de estratégia, muda um pouco isso, bastante, na verdade, isso. Quando traz consciência de marketing, bastante isso. A gente tem um case, você sabe disso, eu não vou falar da empresa aqui, mas é público até, mas eu não vou falar. Enfim, público no sentido, né? É um case nosso, né? Mas você acompanha bastante. Um cliente nosso que queria fazer pão de alho, né? Você conhece muito bem. Conheço. Queriam exportar o pão de alho para os Estados Unidos, né? Mas já existia um posto deles aqui no Brasil que não era conhecido, né, por eles, né? Então, o nosso caso lá foi um pouco do exemplo de marketing, um pouco do exemplo do livro que você comentou, do fundador ir para a ponta. Tem um pouco de cada um nesse exemplo que eu vou te dar, né? Falei, gente, já conheceram o mercado americano? Já foram para fora? Não fomos. Então vamos para fora. Isso gostou. O nosso presidente, meu pai, que foi idealizador da ideia, falou, então vamos lá. Pegou a mão deles, comprou passagem, vamos embora. Vamos para os Estados Unidos. Ficamos 2 semanas lá. Nem conhecer o mercado americano. O seu produto é isso aqui? Você se posiciona assim? É isso que você quer? Não quer. Então, voltamos para cá, esquece. Não é isso que a gente vai fazer hoje. Não é isso. Então, ter a consciência do fundador na ponta, por exemplo, do livro, né? Olhar o seu mercado, olhar como é que tá o dia a dia ali. A consciência do seu posicionamento hoje, né? Onde você tem que explorar, como explorar isso. Lógico, que lá trouxe consciência para depois discutir outras coisas, né? Como é que eu vou crescer aqui dentro? Vou expandir produto ou não? Então, aí abriu discussões de
de estratégia barra marketing, né? A consciência, né? Trazer a consciência para depois trabalhar isso. Então, vou resumir, o desafio maior que acho que a agência tem é trazer como agente de estratégia, trazer a consciência da importância, o que é marketing, né? Consciência disso. Então, acho que o maior desafio é esse. Passou esse desafio, acho que o resto é fácil, é o que vocês já fazem hoje. Então, essa parte mais humana, né? Que não é técnica, né? Apresentar um mais um, Claro. né? É o grande desafio. E o empresário está aberto a isso, né? Está aberto a conhecer cases, o quanto que lá mudou, o quanto que lá vai ser importante para ele na aprendizagem do negócio, né? Então, acho que o maior desafio seria esse. Boas notícias, então, para nós. Ótimo. Porque se a ideia é conscientizar, eu acho que o primeiro passo é a gente ser confiável, ter credibilidade para conscientizar. Ninguém gera consciência em quem não tem credibilidade, né? É impossível. Então, É o que a gente posiciona você também, né? A gente fala que a gente quer ser o palavrinha bonita no mercado de advise do nosso cliente. é isso aí. A gente não vende só o nosso trabalho. Nosso cliente precisa de uma agência para ligar ou te indicar. Se o cliente precisa de qualquer situação, seja pessoal ou profissional, é para a gente poder ajudá-lo nisso. Então, cria confiança no que a gente está falando. Que é a base de qualquer relação, Relação. inclusive a familiar, né? Exato. E aí, Léo, última pergunta, só que agora a gente vai inverter. Eu vou pedir para você fazer uma pergunta para mim e eu vou responder sem meias palavras, que é o perfil desse nosso podcast aqui. O podcast sem meias palavras para empresas em crescimento. O que você quer que eu te responda sem meias palavras? Se ficar ruim, vamos editar depois. A pergunta para quem se fosse entrevistador para você é isso? Eu tô me invertendo agora. Só para você Invertendo. ter a oportunidade de me colocar na parede aqui, fazendo perguntas polêmicas. Não, acho que assim, muito comentei aqui de empresas familiares, né? Eu acho que você tem, conheço bem a Verbo, você tem também a família, né? Sim. A sua empresa também é familiar. Eu não sei o quanto você também tem visto desafios que você vive dentro de casa para com as empresas que você atende, né? Médias empresas, que é o seu foco. Você tem conseguido ver os desafios que as empresas familiares têm? Como é que a agência vai contribuir para esses desafios familiares? Porque eu acho que tem um papel muito importante também. Por mais que, estou falando aqui muito de estratégia e governança, para mim marketing é tão quão importante estratégia. Sim. Então você trabalha muito do que eu falei no comecinho aqui, de criar uma confiança muito forte sobre como uma marketing é importante, a relação familiar é importante, para fazer o seu trabalho também. Tecnicamente eu sei que você deve ter muito desafio para vender só tecnicamente. Chega lá, funciona assim, funciona assado. Como você tem lidado com isso no seu dia a dia? Esse desafio de conectar o seu trabalho técnico, que é o que a marketing faz, e o resultado você tem que dar tangível no fim, no fim tem que vender mais, né? No fim na ponta lá, muitas empresas cobram isso, né? Posicionamento da marca, vendas tendo crescido e por aí vai. Como é que você conecta a sua experiência dentro de casa? Família, com a empresa familiar que é médio porte, e trazer essa consciência de marketing barra estratégia para o empresário. Perguntaça, hein? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho dentro de casa. E aí eu vou contar um exemplo mal sucedido dentro da minha casa e um exemplo bem sucedido. Para quem não sabe, eu sou sócio da minha esposa há quase 25 anos. E começamos com 22 anos de idade no fundo da casa da minha sogra. Deus abençoe você, Eli. Que é uma linda história, 25 anos. É uma bela história. E, graças a Deus, a gente se dá super bem, tá, assim, maravilhoso. Algumas pessoas perguntam assim pra mim, nossa, como é que você consegue ser sócio da sua esposa? Aí eu volto assim, como é que eu não conseguiria ser sócio dela? É bem isso. Mas eu lembro de uma vez que a gente estava almoçando, eu, a Eliane, o Pedro e a Isabela. Tenho dois filhos, o Pedro mais novo, a Isabela mais velha. 5 anos de diferença. O Pedro devia ter uns 7, 8 anos, né? Portanto, isso faz mais de 8 anos. E a gente estava conversando sobre trabalho na mesa. Sobre um cliente tal, cliente B, cliente C. Aí o Pedro falou assim, eu queria ser cliente da Verbo. Nós paramos assim, ué, como assim? Porque daí vocês vão falar de mim na hora do almoço. Falei, nossa, me quebrou. O que eu tô fazendo? E era um almoço durante a semana. O que eu tô fazendo com um momento que era pra gente estar junto em família, na mesa? Eu queria ouvi-lo
como é que tinha sido o dia dele na escola, como é que tinha sido o dia da Isabela na escola. Eles não tinham que estar ouvindo ali estava acontecendo com eles, por melhor ou pior que fosse, né? Então isso é um exemplo mal sucedido, mas que trouxe uma lição difícil pra gente, e a gente aprendeu ali, com uma criança de 6, 7 anos. O exemplo bem sucedido é justamente com a minha outra filha, que é a Isabela. Eu já pedi perdão pro Pedro, viu, gente? Eu não sou um mau pai, não. Aprendi rápido. E a Eliane também. Com a Isabela, o exemplo foi bem sucedido. Por quê? Porque a Isabela hoje tem 19 anos, a Vero tem 25. Ela vivenciou a vida inteira dela, os perrengues e as alegrias de ter um negócio na área de marketing. E na pandemia, isso ficou mais evidente ainda, porque a gente ficou o tempo todo dentro de casa e eles também. A aula era online, quando tinha, né? E aí, há 2 anos, a Isabela teve que escolher qual a profissão que ela seguiria. E a gente deixou ela absolutamente livre, que eu acho que a pior coisa que pode acontecer é o pai ou uma mãe falar assim, ó, você vai ser isso, você vai ser aquilo, ou se você não for isso, você vai me decepcionar. Isso não existe dentro da minha casa, definitivamente. Não existiu, graças a Deus, dos meus pais comigo, e, portanto, eu repassei isso também. E a Isabela estava em dúvida que profissão ela queria. Eu falei assim, olha, se você quiser, uma delas era publicidade, outra era psicologia. Aí eu falei, olha, se você quiser, me acompanha em algumas palestras que eu dou, e você vai poder se aproximar um pouquinho da realidade da profissão. Falou, tá bom, vou te acompanhar. E ela começou a me acompanhar, começou a acompanhar. E ela falou assim, pai, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E ela está no segundo ano da universidade. E eu fiquei muito feliz com isso, primeiro porque foi uma escolha livre dela, sem nenhum tipo de pressão. E segundo, porque ela escolheu a minha profissão e a profissão da Eliane, mesmo conhecendo os perrengues. Porque conhecer as alegrias, legal, todo mundo quer, mas ela conhece as alegrias e os perrengues. Eu sempre gosto de lembrar do seguinte, eu escolhi fazer a carreira na área de marketing, ter uma empresa na área de marketing, porque eu amo resolver os problemas da área de marketing. Eu não amo resolver os problemas da área jurídica, por isso eu não sou advogado. Mas conheço ótimos, né? Mas não é o meu caso. E aí eu vou diretamente, isso dentro da minha casa. Então, dois aprendizados, um bom, né? E uma constatação positiva. Agora, dentro das empresas, o que eu mais vejo de dificuldade é exatamente o que eu não tive naquela mesa junto com o Pedro. A capacidade de ouvir e considerar o que o outro está falando. Se pai e filho, se mãe e filha, se irmão com irmã, se marido e esposa, como é o meu caso, aprender a ouvir o outro, não é escutar. Porque escutar, eu posso escutar uma conversa aqui da sala, lá, dependendo do tom de voz que a pessoa estiver falando. Mas ouvir de verdade e considerar aquilo, é aí que a gente encontra um momento de equilíbrio na minha história de aprendizado. Todas as vezes que eu vi uma discussão, até sem fundamento, seja na área de marketing ou de gestão, que a gente acaba presenciando, a gente acaba ficando amigo dos clientes, tem liberdade e tal, a discussão começou porque alguém se recusou a ouvir. Ou talvez até a considerar, que é diferente de concordar. Sim. Eu posso considerar, mas não concordar, só que eu tenho que ter um argumento, né? E às vezes respeitar e abrir mão de algum tipo de decisão. Eu já abri mão de inúmeras decisões, como a Eliane também já abriu mão de inúmeras decisões, e a gente está 25 anos juntos e eu tenho certeza que a gente vai ficar muito mais anos juntos até o momento em que isso não fizer mais sentido para a nossa vida. Nesse momento faz. Então, eu acho que são os grandes aprendizados, a gente não perder a capacidade de ouvir e considerar mesmo que eu não concorde. Show. Bela resposta. Eu posso complementar, né? Deve? Aconteceu uma situação esses dias que é eu vou falar porque, putz, é muito legal a situação. E vou conectar com a sua resposta aqui. E também acho que uma pergunta que você fez a um bloco anterior sobre que o pai deveria falar pro filho, o filho pro pai num ambiente de negócio. Quem não viu ainda, convido a ver o nosso vídeo institucional da PKT, você já viu? Maravilhoso, gente. Vejam mesmo. Nesse vídeo nosso, meu filho e meus sobrinhos falam nesse vídeo, né? E meu filho, tem uma pergunta que a gente faz pro meu filho que é: o que você gostaria de ser quando crescer? E ele responde: queria ser um policial.
Gravamos esse vídeo fazem 2 anos. Meu filho tem 5 anos, na época eu tinha 3 anos. Esse final de semana a gente encontrou um amigo do prédio, que ele trabalha na Azul, né? Então ele sabe, meu filho sabe que trabalha na Azul, a gente viaja muito pro Rio, então ele conhece o avião da Azul, o avião da Gol que é laranjinha, então ele fala azul, laranja e tal. E aí ele falou pra gente assim, papai, eu queria ser piloto de avião, né, mas eu não posso. Eu falei, filho, por que você não pode? Eu falei, papai, eu falei pra você lá no seu trabalho, no seu vídeo, que eu ia ser policial, então eu não posso ser piloto de avião. Então, que remete a isso? A gente pega muita empresa aquela crença limitante. Uhum, Começou assim, morrer assim, uhum. né? Processos, jeito de pensar, jeito de trabalhar. Porque a gente sempre também provoca nessa relação familiar o destruir para construir, uma boa palavra. Não é pegar a empresa e joga tudo fora e fazer de novo. Mas como é que a gente pode sempre ver aquilo lá de uma forma diferente, né? Seja na família ou seja no negócio, né? Porque a minha relação é assim há 20 anos que precisa ficar assim nos próximos 20 anos. Ou a empresa tá assim, vai continuar assim nos próximos 20 anos. Tem que não tem nenhuma crença que me barre a poder evoluir, seja com pessoa, seja com um profissional, né? Então eu lembrei disso que contou da sua família, eu lembrei disso aconteceu esse final de semana. Então eu trouxe porque eu acho que conecta bem só, nossa, meu filho de 5 anos pensa assim. Por isso que o pessoal de hoje, 30, 40 anos, ele pensa assim. Uma coisa que vem desde lá de trás, né? E às vezes a gente não se dá conta, né? Você dá conta. Foi chocante, assim, quando ele falou, eu falei, não, filho, você pode ser o que você quiser. Quem falou, né, que você Quem tá falou? preso aqui lá? Eu falei, no vídeo, papai, não vídeo, filho, fica tranquilo. Vida segue, né? Mas foi engraçado, aconteceu agora no sábado. E sempre a gente volta pra dentro de casa, né? Exato. Sempre nas famílias, gente. Nossa família. E acho que esse é o grande aprendizado, né? O que leva uma empresa a ser longeva, a ser perene, é a essência da família, a essência daquele núcleo familiar que está diretamente ligado a como a gente toma decisão, como a gente não perde a capacidade de ouvir, a capacidade de amar, lembrando que amar é uma decisão também, né? Não é só um sentimento. E é isso que sustenta uma empresa, esse conjunto de valores. E não adianta você ter estratégia, não adianta você ter verba, não adianta você ter até uma boa agência de marketing se esses valores não estiverem consolidados. Isso aí. Léo, super obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Foi Um prazer. maravilhoso. Tu me passou super rápido. E espero que você tenha gostado desse tempo que a gente passou juntos aqui. Por favor, interaja com a gente. Quer criticar? Fica à vontade, critica. A gente quer aprender, né? A gente tem a capacidade de ouvir também. Então, quer elogiar também. Ninguém vai se achar a última bolacha do pacote se você elogiar a gente. Se você quiser compartilhar, compartilhe e ficar super feliz. Enfim, se você acha que esse episódio, esse conteúdo pode fazer bem para alguém, para algum líder de alguma empresa, compartilhe, a gente vai ficar muito feliz. E a gente se vê no próximo episódio. Podcast do Meio para o Topo. Um abraço para você, muito sucesso. Obrigado, Rodrigão. Valeu!